O ciclo da escravidão estatal é sempre o mesmo. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Segundo notícia recente do G1, aumentaram em 263% as ações na Justiça do Trabalho sobre home office, ou seja, pessoas que trabalham em casa e que alegam que seus direitos foram desrespeitados pelo empregador. Segundo a matéria, a causa disso é a falta de regulamentação do home office. Olha que beleza. Mas vamos entender exatamente o que está acontecendo. Uma coisa extremamente positiva que aconteceu nessa pandemia foi justamente o aumento do home office, ou seja, da possibilidade de um empregado trabalhar em casa. Triste ter sido necessário uma pandemia e medidas absurdas de isolamento social para isso, porém é fato que essas mudanças são positivas. As ferramentas tecnológicas para isso já estavam disponíveis há muito tempo. Programas para reunião virtual como Skype, Google Meetings, Zoom e vários outros, programas para controle remoto de computadores, tarefas, acesso remoto a redes internas e muito mais. Tudo isso já estava disponível há muito tempo. Porém, a inércia cultural é algo forte. Muitas empresas em muitas áreas de trabalho já poderiam ter adotado o home office há muito tempo. Porém, por mera inércia cultural, por estarem acostumadas a fazer a coisa de uma determinada maneira, ainda mantinham escritórios para as pessoas trabalharem. Isso é extremamente ineficiente para os dois lados. É lógico que home office não é só vantagem não, mas na imensa maioria dos casos traz muito mais vantagem do que desvantagem. Veja, pelo lado do empregado, ele não precisa mais gastar horas na condução para chegar e voltar do trabalho. Nada da dor de cabeça de ter que achar vaga para o carro, de enfrentar engarrafamento ou metrô apertado, nada disso. É só sair do quarto e ir para a sala. Não precisa sequer se preocupar em se vestir bem ou se maquiar, a menos que tenha alguma reunião ou contato visual com alguém. Pode trabalhar de pijama o dia inteiro se quiser. A agenda fica mais disponível também, porque mesmo que ele tenha um horário a cumprir, nada impede de usar 5 minutinhos para lavar a louça ou fazer qualquer atividade doméstica que seja conveniente. Também fica mais fácil para o empregado pegar um trabalho extra, um freelance ou até um segundo emprego. Muito mais simples conciliar tudo se você não precisa estar fisicamente em um escritório. Lógico, não são só flores para o empregado. Ele precisa ter um bom computador, uma boa internet, coisas que muitas vezes as empresas pagam, mas em alguns casos acaba saindo do próprio bolso do empregado. Em dias quentes, se ligar o ar-condicionado, ao contrário do ar-condicionado da empresa, você vai ter que pagar a conta no final. O cafezinho também sai do seu bolso. Além disso, se você tem família, pode ser complicado achar um canto sossegado para conseguir trabalhar em paz em casa. É um desafio também conseguir se concentrar. Apesar desses pontos, tipicamente o saldo é muito positivo para o empregado na imensa maioria dos casos. Mas não é só isso, as empresas também estão vendo uma excelente redução de custos com isso. Muitos achavam que a produtividade do empregado em casa não seria boa, sem ninguém ali para cobrar ele. Descobriram que a produtividade pode ser até melhor do que no escritório, e com uma redução de custos enorme. Não precisa mais de uma área grande no centro, num lugar caro, como tipicamente são os grandes escritórios nos centros das cidades. Pode optar por um escritório menor, apenas para receber clientes e fazer contatos, deixando uma equipe mínima ali e tendo o grosso da força de trabalho à distância. Tem a desvantagem de não ter um empregado ali presencialmente, o que pode ser útil para resolver uma atividade rápida. Também não dá para mostrar para o cliente aquela sala com centenas de cubículos cheios para mostrar o tamanho da empresa. Mas, via de regra, ainda é muito benéfico para a empresa também. Suspeito que, mesmo após o fim da pandemia e das medidas de isolamento social, muitas empresas vão continuar com esse processo de trabalho em casa. Também é preciso reconhecer que existem desvantagens para ambos os lados. É notório que a proximidade física ainda é uma forma de aumentar conhecimento e facilitar a troca de ideias. Um programador que tem uma dúvida em casa pode ter mais resistência a mandar uma mensagem para o colega tirando aquela dúvida. Resistência maior do que se ele tivesse sentado do lado do colega, bastaria perguntar. Reuniões presenciais são geralmente mais rápidas e produtivas que reuniões via aplicativo. Esse tipo de coisa gera perdas tanto para o empregado quanto a empresa. De novo, apesar de ser negativo, no final das contas o resultado final somando tudo é muito positivo. Agora,
O ponto central, o mais importante para a liberdade e também uma vantagem para ambos os lados, tanto empresa quanto empregado, é o fato de estarem menos sujeitos à extorsão sindical e fiscalizatória estatal. Em grandes escritórios, não é incomum que fiscais do trabalho ou mesmo sindicalistas façam visitas e inspeções para cobrar algum arrego da empresa. Tipicamente usam prerrogativas legais estapafúrdias para entrar na empresa e fazer a tal fiscalização, que sempre vão achar alguma coisa e vão cobrar alguma coisa de arrego ou de multa. Daí, se empregados e empresas tinham, por exemplo, contratos informais, ou se buscavam mecanismos de elisão fiscal para não serem extorquidos pelo governo, acabam se dando mal nessas fiscalizações. Com o trabalho em casa, é muito mais difícil esse tipo de fiscalização. Não é impossível, mas é bastante menos provável. Muitos contratos informais, PJ, podem se tornar viáveis neste cenário, favorecendo tanto empresas quanto empregados. Lógico, quando a empresa e empregado ganha, alguém está perdendo, e esse alguém é o governo, é a máfia estatal. Certamente não estão satisfeitos com isso. Embora eu não tenha números precisos, imagino que essa onda de trabalho remoto já deve estar se fazendo sentir em menor arrecadação de tributo. O governo está agindo para tentar conter mais essa sangria causada pela informação descentralizada. E começam da forma padrão do governo, inventando um problema como se fosse um problema da sociedade e colocando, lógico, isso na mídia tradicional socialista. Trabalho remoto gera 263% a mais de reclamações trabalhistas. Olha, o patrão malvadão está oprimindo os pobres empregados em suas casas. E lógico, qual é a solução para isso? Mais regulamentação estatal. Evidente que o que pretendem é recuperar a possibilidade de extorquir empresas e empregados. Nada além disso. Veja, eu não estou dizendo que não existam casos de problemas. Lógico, sempre haverá um caso ou outro de desrespeito, de fraude, mas embora a reportagem fale de um aumento enorme, escandaloso de 263% nas reclamações, bem, quando você vê os números em si, é muito pouco. Sabe quanto é que foi o aumento? De 51 para 185. 185 reclamações trabalhistas num universo de milhões de trabalhadores. É um número desprezível. Provavelmente só é tão pequeno justamente porque tanto empresários quanto empregados estão satisfeitos com o trabalho remoto. O Brasil teve, no ano passado, mais de 1 milhão de reclamações trabalhistas, isso no ano de 2019. 134 reclamações é algo simplesmente ridículo nesse universo, é nulo, é 0,001%. Você entende agora por que usaram o número percentual, né? Porque os números são tão ridículos de baixo que não poderiam usar números absolutos. Não atenderia ao propósito do establishment político, da imprensa e do governo de criar um problema. Por outro lado, a diminuição de reclamações trabalhistas no trabalho presencial de 2020 em relação a 2019 foi enorme. Foram 150 mil processos a menos. Sim, eu sei, muito da diminuição foi porque as pessoas simplesmente perderam o emprego ou se sentem com medo de perder o emprego neste momento. Mas ainda assim, uma fração considerável disso é porque as pessoas gostaram de trabalhar em casa. Não é impossível imaginar que muito dessa diminuição tenha sido justamente pelo aumento da felicidade média das pessoas com o trabalho em casa. Digamos que apenas 1% desse total foi referente a pessoas que estão satisfeitas por trabalhar em casa. Esse número ainda seria 10 vezes maior que o aumento de reclamações devido ao home office. Ou seja, não existe problema trabalhista nenhum significativo com o home office. Lógico, isso não importa para a mídia tradicional socialista, não importa para o establishment político. Eles vão insistir que isso é um problema até conseguirem regular ele. E você sabe como essa história vai seguir. O modo de funcionamento do establishment político é sempre o mesmo. Inventam um problema na imprensa, algum deputado ou senador vai propor um projeto para resolver esse problema. Lógico, tal projeto vai incluir um monte de controles, burocracias e formalidades, que no final das contas não vai ajudar em absolutamente nada ao empregado, ao contrário, vai deixar o trabalho mais burocrático, vai encarecer o trabalho remoto para o empregador, ou seja, será ruim para todos os lados, ruim para toda a sociedade, menos para o governo, que novamente terá formulários, dados para extorquir as partes e forçar elas a pagar taxas, impostos ou pelo menos o arrego.
Quando vai surgir esse projeto de lei, eu não sei. Imagino que já esteja sendo preparado, mas será em breve. Geralmente eles fazem isso já logo depois da notícia sair na imprensa. O projeto criado, em última análise, vai inviabilizar o home office. Veja o absurdo. O home office, que é bom para a economia, bom para o empregado, bom para a empresa, bom até para o meio ambiente, mas não é bom para o Estado. Então não atende ao único e efetivo objetivo do Estado, que é parasitar mais e mais a sociedade. Felizmente, esse processo certamente vai atingir algumas empresas, mas vai ter como efeito colateral levar empresas menores para a informalidade total. Cada patada dessa que o governo dá no mercado tem esse efeito. Ele subjuga empresas maiores, mas leva ao mesmo tempo mais gente para a informalidade completa. Pior, com a informação descentralizada e distribuída, a capacidade de muitas empresas pequenas, totalmente informais, colaborando entre si, fica muito maior do que de empresas grandes e médias. Livre mercado é muito mais eficiente que organização hierárquica. No final, esse projeto vai ajudar a causa libertária. O establishment socialista estatal ainda não entendeu o grau do problema que está enfrentando. A morte dele já é certa. Quanto mais ele se mexe para evitar a morte, só faz morrer mais rápido. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de... Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!